Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body, Papo e Saúde. E hoje, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu estou na presença da minha querida Fabrícia Barreira, nutricionista que faz parte da equipe de consultoria da Our Body 3 em 1. E também estou na presença do meu grande amigo, Dr. Rafael Soares. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado pelo convite aí, uma honra estar aqui. A Our Body está voando e é uma honra para mim estar aqui conversando, trocando papo, trocando experiência. Show de ajudando bola. Quem quiser alguma coisa ou divertindo quem quiser só se divertir, né? E hoje a gente vai destrinchar aí vários temas. Mas antes de mais nada, deixe seu link, se inscreva no canal e ative o sininho. E Fá, dá um toque pra galera aí. Se tá chegando a primeira vez, dá seu oi. Tudo bem, gente? Prazer. Primeira vez aqui, né? Tava de licença maternidade. Voltando agora, né? Bebezinho de 2 mesezinhos e a gente tá aqui. Agora vocês vão ver mais por aqui, né? Isso aí, show de bola. Rafa, vamos direcionar você, meu amigo. Eu te conheço aí, Rafa, já mais ou menos uns 13, 14 anos lá da Companhia Atlética, mais ou menos isso, né? Isso aí, acho que é. Você com a camisa do Inter, né? Isso aí. Não vamos levantar a bandeira aqui não, porque senão o pessoal já... Mas vamos lá. E aí eu montava seu treino lá em 1900 e bolinha. Show de bola. Isso aí. Mas, quando eu conheci você, médico, dermatologista, óbvio, e aí você falou um pouco da sua história lá atrás, e eu lembro, né, vagamente. E eu queria saber, a sua trajetória, né, como se formou, onde, quem é o Rafael Soares, pra galera de casa? Eita, pergunta profunda, assim, Profundo, de cara. Vamos saber quem é o Rafa. Beleza. Vamos destrinchar pra depois a gente entrar nos temas polêmicos. Cara, assim, eu vim de uma família bem humilde, né? Durante a maior parte da minha vida. Minha mãe era professora de educação física, Show. né, colega sua, e meu pai caminhoneiro. E assim eu fiquei a maior parte da minha infância. Aí meu pai, depois de muito esforço, conseguiu se formar em direito, virou advogado e tal. Mudou para essa área, conseguiu melhorar um pouco nossa qualidade de vida, mas não a ponto de ter uma vida confortável. Então, eu sempre tive que, desde pequeno, entender que se eu quisesse ser alguém na vida, se eu quisesse atingir meus objetivos, eu precisava estudar. Que não ia cair do céu no meu colo, não ia. E aí o que eu fiz foi estudar. Desde muito pequeno, meu pai colocava muito na minha cabeça isso, que eu precisava estudar. Eu lembro que com 3, 4 anos de idade, ele ficava fazendo exercícios comigo mentais, assim. Eu saí de casa com... Na época, eu acho que a moeda era cruzado. Eu saí com 100 cruzados e parei na padaria para comprar 5 pães e uma Coca-Cola. Cada pão custa tanto, a Coca-Cola custa tanto. Quanto que é o troco? Eu com 3, 4 anos, velho. E ele já começava já... E ele ali. Ele já te incentivava. Incentivava, exercitar a mente. Exercitar a mente, isso aí. E assim, era muito engraçado que ali com 5, 6 anos eu ia sozinho na padaria, dava o dinheiro, a pessoa lá do caixa me olhava assim, com uma cara assim, se eu der um peteleco, esse moleque morre, né? Porque eu era uma vareta, né? E você conferindo certinho ali. E eu ali, a pessoa no caixa conferindo o troco pra ver se estava certo e olhava e tal. Na época era máquina registradora que saía um papelzinho, né? E fazia conta, eu falava, tem que ser tanto. Aí eu olhava assim, tem que ser tanto. Aí eu contava assim, não, tá errado, ó, tu me deu, sei lá, 10 a mais, ó, tá aqui de volta. Isso em qual cidade do Brasil? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, eu tô levantando a bandeira porque eu sei que ele é de Porto Alegre, galera. Eu sou gaúcho de Passo Fundo, mas criado em Porto Alegre. E aí a minha vida toda foi voltada pra isso, pra entender que se eu quisesse ser alguém na vida, eu precisava estudar. Com 10 anos eu comecei a estudar para mudar de escola, para fazer um concurso público para entrar no Colégio Militar de Porto Alegre. Sim. Um dos melhores colégios do Brasil, quase todo ano ele ganha como melhor colégio do Brasil, e eu entrei para o concurso público. 1.100, 1.200 candidatos para 50 vagas, eu entrei. E fiquei lá uns 7 anos de formação, da 5ª série até me formar no 3º ano. Raça, da 5ª série era escola pública mesmo, livre, né? Ou era particular? Não, tudo escola pública. Tudo então, pública. Pra galera entender que querer é poder, entendeu? Ele é médico, doutor Rafael Soares. É que a gente tá contando a história, mas pode seguir. E foi isso, assim. Não tem essa. Eu não acredito muito nessa coisa, porque foi fácil, porque... Não.
Cara, todo mundo pode. Pode ser mais difícil, mas pode. O que vai mudar, onde tu vai chegar, é a força que tu tem pra ir atrás do teu sonho. É isso. Se tu tiver força suficiente pra ir atrás do teu sonho, vai conseguir. Puta, mas eu não tenho dinheiro, isso, aquilo, outro. Dá. Eu não tinha, eu fui. Ia estudar em biblioteca pública, pegava livro emprestado, prestava atenção na aula, pegava caderno de colega quando eu não ia na aula. Dá. Fiz isso e passei em faculdade pública também. Fiz faculdade federal porque não tinha como pagar a faculdade de medicina, não. Ou seja, não perdeu o foco dos seus sonhos. Se você perdeu o isso foco aí. de se desviar, acabou. Era porque não era o seu sonho, tipo, de vontade mesmo. Faltou vontade, Faltou faltou vontade. É essa filosofia que eu tive pra minha vida, é essa que eu acreditei e me trouxe onde eu tô hoje. Conquistei todos os sonhos que eu sempre tive. Aí você entrou na escola militar, seguiu, da quinta série. Me formei, entrei na faculdade de medicina pública, né, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fiz o vestibular só lá, ali para aquela que eu queria mesmo, não saí fazendo um monte porque não tinha dinheiro para pagar também. Muito legal, né? Fiz lá, entrei, formei médico depois de 6 anos. Você prestou pra uma faculdade só? Uma. Na verdade, para não mentir, eu prestei para 2. Tá. Mas a segunda eu prestei porque meu pai queria que eu prestasse, que foi no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Esse vestibular eu vou até falar aqui um negócio, porque eu quero que alguém que esteja vendo me explique o que aconteceu. Em Santa Maria, a pontuação do vestibular ela é corrida. Uhum. Então não é por, fez tanto nisso, tanto naquilo, não é corrida. São 207 questões do vestibular. Eu acertei 196. De todo o vestibular eu acertei 95% das questões possíveis de serem acertadas. E tirei 7,5 numa redação que valia 10. 80 vagas. Eu fiquei na posição 157. Alguém me explica? É isso que eu ia entender. Qual é a nota de corte? Nem ideia. O critério? No último dia de prova, eram 2 provas. Tinha uns caras lá fazendo contas estatísticas. O cara falou pra mim: velho, se eu tivesse no teu lugar, eu ia pra casa dormir. Eu nem fazia a última prova, você já passou. Falou isso pra mim. E aí você não entrou nessa universidade? Não entrei. Mas deu tudo certo, porque eu acabei entrando em Porto Alegre. E aí por que eu fiz o vestibular nessa faculdade? Porque ela ficava 5 minutos a pé da minha casa. Eu não precisava gastar com condução, não precisava ficar comendo fora de casa, eu voltava pra almoçar em casa. Então, tudo isso foi pensado e eu fui atrás do sonho, entrei, me formei, fui ser médico do Exército. E depois de 1 ano servindo o Exército Brasileiro, eu mudei para São Paulo. Então você clinicou no geral no Exército, no né? No Exército, eu era médico do Exército, oficial médico temporário, que a gente chama, né? Sim, e depois você se especializou em... Aí eu vim para São Paulo, sim, decepcionado com a medicina, assim, tipo, porque... Isso é um papo para uma outra história, mas a medicina tem uma coisinha de cartas marcadas e tal. Tem, eu sei, porque eu trabalho com vários médicos, eu sei que nomes, indicações, tem tudo isso, mas aí, o cenário político, o que eu queria fazer eu não consegui, fiquei puto, fiquei assim, quer saber, vou trabalhar, juntar um dinheiro, depois eu decido. Aí caiu a dermatologia no meu colo, porque a minha esposa teve uma lesão que podia ser um câncer de pele, e aí eu conheci o instituto onde eu fiz dermatologia, e lá eu conheci o cara que foi o meu mestre lá, e depois a gente deu aula juntos, hoje meu melhor amigo. A gente está, inclusive, abrindo uma pós-graduação de dermatologia. Segundo semestre a gente está aí, quem tiver. Quiser deixar já onde vai ser, o projeto já tiver em São Paulo, legal. Né, já está tudo certo, né? Chama Instituto da Pele de São Paulo, uma pós-graduação com uma ideia um pouco diferente, muita ciência, muita prática, muita estética, muita coisa legal. Presencial vai ser essa. Presencial. Show de bola. E aí quando eu conversei com ele ali 5, 10 minutos sobre o caso da minha esposa, caiu a ficha, assim, cacete. É uma especialidade que tem muito conhecimento, que requer muito estudo e que eu vou me sentir desafiado como médico. Aí eu resolvi fazer, fiz dermato. Depois fiquei dando aula de dermatologia por 10 anos. E hoje eu tô só em consultório. Foi quando eu te conheci que você ministrava aula. Foi quando eu dava muita aula. Uma pergunta. Você veio pra São Paulo, do Rio Grande do Sul, só pra trabalhar. Já casado? Pra trabalhar com medicina, não? Só pra trabalhar como médico e juntar dinheiro, porque aqui pagava o dobro do que em Porto Alegre. E você não contou pra gente? Você contou que você passou na faculdade e tudo, mas quando que veio a vontade de fazer medicina? Quando que você decidiu ser médico? Puta, é um negócio bem esquisito, porque assim, quando criança eu queria ser engenheiro.
Aí eu sempre quis independência. Eu nunca gostei de depender dos outros. Nunca. Então eu sempre quis independência. Quando eu tava no colégio militar, eu via que quem ia para ser oficial do exército, né, que fazia a SpaceX e a AMAN, tinha a independência financeira muito rápida. Então os caras com, sei lá, 18, 19 anos, na época ganhava, sei lá, 3 mil reais por mês, 4 mil reais, pô, morava sozinho, tinha carro e tal, vivia bem. E assim, puta, isso aí me interessa. Eu pensei em ir pro lado do exército. Mas a minha irmã fazia medicina, minha irmã mais velha, na mesma faculdade que eu fiz também, federal, pelos mesmos motivos que eu. E aí eu comecei a ter um pouco de contato com os amigos dela, ela conversando sobre as coisas, começou a despertar o interesse, e foi o boom do seriado ER lá, o Plantão Médico, não sei se vocês lembram. Aham. Sim. Aí eu comecei a assistir um negócio que é totalmente irreal, mas colocou a semente, né? E aí eu já não sabia mais o que fazer, não sabia, vou ser médico, vou não sei o que lá, fazer engenharia, porque eu gabaritava todas as exatas, todas eu gabaritava, e nas outras eu não era top. Eu ficava pensando, o que eu posso fazer com o meu desempenho escolar? Vou fazer engenharia. Não, mas não quero fazer engenharia. Pô, vou ser militar. Não, vou ser médico. Aí, do primeiro pro segundo ano, na verdade, durante o primeiro ano do segundo grau, eu decidi, assim, eu vou fazer medicina na federal, e só na federal, porque eu pensei, se eu passar, meu amigo, eu passo em qualquer lugar. Se eu passar em medicina na federal, eu passo onde eu quiser. Se eu não gostar, abandono, faço vestibular de novo e vou passar com o pé nas costas. Só que eu comecei a estudar mais, aí eu comecei a me encontrar. Então, meu primeiro vestibular eu não passei, não entrei, só que eu encontrei ali que era aquilo que eu queria. Aí o segundo estudei mais e tal, me preparei melhor aí deu certo, aí entrei. E aí você ficou atuando 10 anos, né? Como dermatologista, Como professor. né? Mas você já estava clinicando? Eu clinicava pipocando, assim, um paciente ou outro de noite, depois de eu dar as minhas aulas e tal, clinicava bastante, mas clinicava muito nas aulas, né? Discutindo casos de alta complexidade, essas coisas. E aí, em 2000, sei lá quando que foi, mas eu já estava mais velho um pouco, eu comecei a treinar, porque o meu corpo começou a me incomodar, eu sempre fui muito magro, e aí eu comecei a ser um magro com barriga, eu falei assim, que isso? Cacete. Isso não. Isso não. Aí eu comecei a treinar, gostei de treinar, e comecei a estudar isso também. Aí eu pensei, pô, vou estudar isso, vou fazer nutrologia pra eu cuidar de mim. Aí legal. Aí entrei. Ponto de chegar. Sabia. Aí comecei a estudar nutrologia, fiz a ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, comecei a aplicar em mim e nos amigos. Aí o pessoal, caramba, porra, dá puta resultado e tal. O pessoal da companhia começou a passar tudo comigo e tal, não sei o que. Eu comecei a aprofundar nisso. E hoje eu tô aí, faço a dermatologia, faço a estética e faço a nutrologia. Ou seja, você pegou gosto por treino, pegou gosto por academia, por se cuidar, por dieta, por vida saudável. Isso. Eu treinei ele, tá? Treinou. Montei os treinos dele. Os melhores treinos que eu fiz até hoje, com certeza. Obrigado de coração. Com certeza. Não, de verdade, não é puxar saquismo não, viu? Eu e Rafa, old school. Old school É, é old verdade. A gente school. sentava lá Old pra school. montar treino e discutindo várias ideias, bacana. E eu lembro desse cenário dele, pô, eu vou, né, me especializar, quero fazer nutrologia, né? E aí Foi bem nessa época. Foi bem nessa época. Foi bem nessa época. E engajou e tá aí. E o mercado da questão da especialização de nutrologia? O que você vê hoje, Rafa? Calma, Hoje? Porque o negócio tá embananado, né? Na internet a gente vê muita informação, todo mundo, né, se formando, se especializando nesse segmento, e aí? Assim, o que eu enxergo, tá, gente? Não vem tacar pedra em mim aqui, não. Se quiser tacar pedra também, tudo bem, não tem problema. Só que aguenta a resposta depois. Sim. Aí, qual que é o cenário que eu enxergo? Coisa de uns 2-3 anos depois que eu fiz nutrologia, vem um boom. Todo mundo queria fazer nutrologia. Entre aspas, é fácil, vai lá, pede um monte de exame e tal, não sei o que lá. A maioria dos nutrólogos nem olha os exames, só pedem pra dizer que olharam. Sim. Né? Vocês sabem bem disso. E virou modinha fazer nutrologia. Então hoje a gente tem um mercado médico sobrecarregado de pessoas que fizeram nutrologia, mas eu vou chutar um número, eu acho que 90% não sabe atuar na área. Faz aquela receitinha de bolo, copia e cola, mesma coisa para todo mundo, orientação alimentar do mesmo padrão.
tem as receitinhas salvas no computador, assim. Se a receita sua, ó, tô olhando direto pra câmera, se a sua receita tiver escrito assim, ó, fórmula para secar, fórmula para hipertrofia, fórmula para não sei o que, troca de médico. Não fica. Tá errado, né? Porque é copia e cola. É Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl-C, Ctrl-V. E a gente sabe que tem muito isso, hein, Rafa? Muito. Porra, é o que mais tem. Aí assim, aí começa a ter interação de coisa, começa a dar ruim, começa a dar uns resultados esquisitos. Ou então tem uma sobrecarga de coisas que vai dar um resultado em uma época, mas depois não vai dar mais. Então... Lá na frente dá um boom, né? Porque assim, tá todo mundo seguindo a mesma. Tem isso daí também. Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é, assim, muitas pessoas têm dúvida, né? Inclusive no consultório, muitas pacientes me perguntam isso. Qual a diferença de nutrólogo e endócrino? Vixe, tem um nutricionista também na dúvida, né? Nutricionista também, na Tem dúvida. Fala assim, qual a diferença do nutrólogo, do nutricionista e do endocrinologista? Eu tento de uma maneira, assim, bem pacífica, tentar explicar que são tudo complementares, né? Sim. Tudo complementares. Então, de uma maneira bem crua de explicar, o endocrinologista seria aquele médico que é alguém que tem uma doença de algum ponto endocrinológico, alguma glândula que não funciona bem, aí ele procura um endocrinologista para ajustar isso. A nutricionista ou o nutricionista vai ser aquela pessoa para um ajuste de alimentação, orientações de dieta, fazer trocas periódicas da dieta e tudo mais. E o nutrólogo trafega não no meio dos dois, mas unindo as duas pontas. Então ele vai trabalhar a parte metabólica, mas não necessariamente de alguém que é doente. Pode ser alguém saudável, que quer ficar mais saudável, alguém que quer resultados melhores, alguém que não entende porque, por exemplo, treina bem, come bem, mas não tem resultado. Então o nutrólogo vai trabalhar essa parte e vai trabalhar também um pouco da parte da alimentação, mas considerando o alimento um remédio, digamos assim. Eu vejo que a pessoa, por exemplo, tem muita inflamação, a gente estava conversando disso 5 minutos atrás. Pouco, né? Muita inflamação. Pô, por que não a gente passar uma orientação alimentar não inflamatória? Exatamente. Que a pessoa vai desinflamar e vai ter mais resposta. Então é mais ou menos nesse caminho, são complementares, eles não são excludentes. É muito comum de paciente passar comigo e achar que não precisa ir no nutricionista, isso não é verdade. Exatamente. Assim como às vezes eu tenho pacientes que eu pego pra mim de endócrino, que o endócrino tá fazendo um monte de cagada, eu falo, olha, escuta, confia em mim? Confio. Então deixa eu cuidar dessa parte, se não der certo tu volta lá. Mas deixa eu cuidar? Deixo. Aí, aí o negócio começa a desenrolar. Aí seca, e melhora a dor de cabeça, e melhora o mal-estar, e dorme melhor, acorda mais disposto, treina melhor. Aí, poxa, mas o que tá fazendo de errado antes? Às vezes é um detalhe que a pessoa não tá vendo só, né? Eu acho, né, que assim, a minha visão é que o nutrólogo ele tem uma visão mais moderna da situação, né? Sim. Os endocrinologistas, eles têm uma visão, eu agora jogando pedra, né? Uma visão mais fechada de algumas situações, né? Sim. E eu acho que o nutrólogo ele junta exatamente isso, a questão hormonal, a questão com alimentação, né? O endócrino não, geralmente ele vai te passar uma medicação se você tem algum problema, né? Algum problema de hormônio, alguma doença. E eu acho que realmente você explicou perfeito. O nutrólogo ele trafega ali entre os dois. Assim, o que eu mais vejo, assim, os endocrinologistas, de uma maneira geral, eles têm uma visão mais conservadora de medicina. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Enquanto que o nutrólogo ele tem uma cabeça mais aberta, mais como moderna, tu falou. né? Uma cabeça mais aberta. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, porque eu respondo por mim, não respondo pelos outros, né? Então, eu não me sinto confortável em ler só uma coisa da minha área, sabe? Porque tal coisa, se tu prescrever, vai dar câncer na pessoa. Será? Eu vou lá e vou ler 50, 70, 100 artigos diferentes que vai me levar para um caminho, sabe? Isso causa câncer mesmo? Não, isso é balela, isso é lenda, isso é história. Entendeu? Enquanto que a medicina mais convencional é muito... o que o meu chefe falou? Né? O que o meu chefe falou? Puta, eu fiz Santa Casa. Aí meu chefe da Santa Casa sempre disse tal coisa. Mas beleza, mas tu foi levantar uma literatura de peso a respeito, leu um monte de coisa, a maioria não leu. E aí, ao não ler, a pessoa fica com aquela visão engessada, quadrada, que não se expande. Até mesmo porque nessa área, a medicina eu acho que evoluiu nos últimos 10 anos do que ela não evoluiu nos últimos 100, né? Principalmente porque as pessoas começaram a deixar de ser hipócritas, né?
Então tu vê aquela pessoa que mudou o corpo em 3, 6 meses e que antes dizia, não, só tô treinando e fazendo dieta. Ela começou a admitir o que faz. E isso começou a levantar estudo, começou a levantar suspeitas. Exatamente. Então hoje, a gente tem estudo, por exemplo, de esteroide anabolizante publicado para uso estético? Não, porque é antiético. Mas a gente tem uma cacetada de estudo de uso de esteroide anabolizante para fins estéticos depois. Então, assim, eu pego lá, vou na academia, vou lá na companhia atlética. Sim. Faça um questionário anônimo. Quantas pessoas aqui da companhia atlética tomaram esteroides anabolizantes ou usaram esteroides anabolizantes nos últimos 12 meses? Seleciona essas pessoas, vou investigar o que está acontecendo, resultado, exame laboratorial e tal, blá blá blá. Isso eu posso fazer. O que eu não posso fazer é pegar assim. Quer fazer um estudo? Eu vou te dar esteroide anabolizante para fim estético, a gente vai ver o que vai acontecer contigo. Isso é antiético. Mas hoje a gente já tem uns artigos falando a respeito. Isso é bem legal, cara. E o cenário também que você falou sobre a questão da uso de hormônio, né? A gente também teve um outro médico aqui que levantou essa questão. É que eu acompanhei bem, né, essa transição que em 2009, 2010... isso aqui no Brasil era muito engessado, né? Ninguém se falava. E aí todo mundo ia fazer reposição hormonal em Miami. Todo mundo ia muito para os Estados Unidos. Sim. Quem tinha dinheiro na época, né? Não, eu vou fazer reposição lá. Porque aqui era uma coisa marginalizada. E não é bem por aí. Não é bem por aí. O corpo, ele tende a parar, a diminuir a produção. Sim. E aí você tem que vir com a reposição. E voltando ao assunto que você falou, do endócrino, do nutrólogo e do nutricionista, que nem você me mencionou. Não tem nada errado, porém que sejam totalmente qualificados e profissionais estruturados, que não fiquem falando línguas diferentes, né? Isso, exatamente. Então, tipo assim, você pega um endócrino que está bem estruturado, que ele chega e fala assim, não, eu vou fazer essa correção que você precisa, não tem problema, trabalha em junção com o nutrólogo. Sim. O nutrólogo vai ver um outro déficit que, Claro. né, que você tem no seu exame, que é a especialidade dele também, ele vai lá e ajusta, e o nutricionista vice-versa. Isso. Porém, também não tem nada errado um nutrólogo, já formado, com seu conhecimento, em chegar e falar, porque tem mercado para todo mundo, o cenário está aberto. O que vale é ser um profissional qualificado. Claro. Se eu estiver errado, você fala. Um nutrólogo chega e fala, não, vou prescrever também a sua dieta, não tem problema nenhum, porque eu já vejo médicos que não tem especializações nenhuma, né? Alguns, não vou citar nomes, que passam todo. Mas o nutrólogo pode passar. Teve até um caso Não, que sim, eu passou sei no Big que pode, Brother, mas tô falando que a médica do Big Brother tá disse assim junto. que ela podia passar dieta. Você viu isso? Eu fiquei sabendo, é que eu não assisto essas coisas aí. Eu vi porque Mas assim, tem a ver, né? Virou meme entre os nutricionistas. sim. Tipo assim, ela, não, eu sou médica, eu posso te passar dieta. Não é assim, Não gente, é assim. né? Não é. Não é Não é assim, assim, na verdade, assim, a dieta mais, digamos assim, um plano alimentar dietético adequado é do nutricionista, Exatamente, ponto final. O que o nutrólogo consegue fazer, e eu faço muito com meus pacientes, é um planejamento alimentar para fins metabólicos específicos e transitório. Assim, ó, vou te passar isso, mas daqui para frente é com o nutricionista. Tanto que eu não fico mudando dieta dos meus pacientes. Enjoei de comer isso. Beleza, procura um nutricionista. Você quer mais Porque, opções, você quer abrir o seu leque. Exatamente. Eu sei fazer, mas não é meu lugar de ação, entendeu? Sim. Não é o meu lugar de ação. Até porque como médico é muito mais a ação mesmo, é como o que você falou, a questão de nutrólogo, a questão também de endócrino, que não tem problema algum, se você analisar e falar, ó, tá com esse déficit, questões hormonais, entendeu? Dá pra abrir, né? E assim, vamos combinar que assim, tem um monte de nutricionista, por exemplo, que manja muito mais de hormônio do que muitos médicos. Sim. Agora, ele tá adequado a orientar o uso de hormônio? Claro que não. Não tá. É uma coisa... Então, assim, uma coisa é tu ter o conhecimento, outra coisa é o teu lugar de ação. São coisas diferentes. E assim, eu não tenho tempo de ficar mexendo em dieta de paciente meu a cada 2, 3 semanas. Não tem, desculpa. Se você está vendo aí e quer ser meu paciente, saiba que eu não vou mudar a sua dieta a cada 2, 3 semanas. Não vou. Quer isso? Ó a FAQ. Ela vai fazer com todo o prazer e muito bem feito. Mas em compensação, ele vai cuidar da sua parte hormonal e ainda da pele, viu, gente? Isso. Porque é dermato ainda. Exatamente. Completo. Serviço Doutor Serviço Rafael completo. Soares completo. Então, ele vai alinhar um todo ali. Até a questão que você falou. Você pode até iniciar na questão da alimentação, mas, ó, página 1, página 2, você procura um profissional. Exatamente. Para algumas pra ajustar. pessoas, Sim. essa página 1 serve para bastante tempo. Sim. Mas o mais comum é o que? O meu paciente, ele mesmo perceber a necessidade de fazer uma mudança do planejamento alimentar e ele vai atrás. Ele chega e passa comigo depois de, 3, 4 meses de acompanhamento, meio ano.
Fala, então, passei no nutricionista, tô com essa dieta. Eu sempre reviso, porque infelizmente, né, Fá? Infelizmente. Assim como do meu lado tem profissional ruim, do lado dela também tem, então eu reviso e Acho vejo. que de todos os lados, Sim. né? Sempre tem. É que, Sempre na tem verdade, profissional bom tem- ou é. ruim. Sempre tem. Tem muito. Na nossa área da saúde, acho que tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tem. A gente tava falando isso agora ali nos bastidores, que a gente tava eu e o Rafa batendo um papão, né? E aí a gente tava falando sobre isso, porque assim, tem muito Ctrl-C, Ctrl-V. Né? As E pessoas- dieta mais ainda, né? Dieta O que eu tenho de muito paciente mais. que passa com nutricionista e diz que o nutricionista tira a dieta da gaveta, tipo, tira da gaveta e põe com a caneta o nome da pessoa em Sim, cima. Pô. E o que você falou também é que nem, tipo, ó, eu vou montar a dieta aqui, legal, e aí daí pra frente você procura um nutricionista. Aí o cara fala assim, mas eu vou comer sempre a mesma coisa? Não, procura um nutricionista. Isso. E aí o que acontece? Aquela questão do carboidrato, da proteína, aí é onde entra o seu trabalho, né? De fazer os cálculos, de ajustar os nutrientes, de você fazer as trocas de alimentos, sendo que, tipo assim, é o mesmo carboidrato, que eu não quero jogar de alto índice glicêmico, só fazer as trocas. Exatamente. Quando o paciente vem de um médico, de um nutrólogo, eu indico muito paciente pro Rafa, né? Tenho pacientes que vêm lá e falam, passei com o Rafa. Eu falo, o que ele te passou? Porque daí eu vejo a adequação dele e aí eu monto um planejamento, abro o leque, né? Sim. Porque o Rafa vai colocar lá... Proteína, carboidrato, sei lá. não. Mas eu Aí não falo mas que a aí- pessoa vai comer abobrinha, não falo que vai comer Exatamente. peixe. Pra montar o cardápio, né? Que E aí com eu recebo cálculos. aquilo, analiso e aí abro um leque pra ela Exatamente. de alimentação, de outros cardápios, né? É de aí que tá o de segredo, outras né? situações, né? Saber fazer as trocas, porque eu sei que as pessoas têm dificuldade, né? O Rafa me colocou no cardápio que eu posso comer batata inglesa, mas eu tô enjoada de comer batata inglesa. O que eu posso comer? Então vem a nutricionista e fala assim, olha, no lugar da batata inglesa você pode comer essa batata, você pode comer isso, né? A gente... As restrições alimentares e outros, né? Exatamente. Tá. Mais alguma sobre esse papo? Finalizamos? Acho que agora que a gente, sim. agora a Acho gente que vai sim. chegar. Agora a gente vai chegar nas polêmicas. Sim, né? agora vai chegar. Eu quero só falar uma coisa. Você falou pra ele sobre o treino, né? Sim. E aí, eu quero contar uma coisa pro pessoal que ninguém sabe. Eu sou nutricionista por causa dos dois. Ó, que legal, que honra. Legal. Porque eu emagreci, gente. Agora eu tô, né, um pouquinho, acabei de ter bebê e tal. Mas com essas duas pessoas Você aqui, fez parte olha... do processo lá no início. Foi legal. Ele fez parte Quando do processo era do minha namoradinha início. lá no início. No início. Os dois me fizeram ser a nutricionista que eu sou hoje, porque me ajudaram a perder peso e foi aí que eu me apaixonei pela nutrição, né? Que legal. Rafael e o Reinaldo. O Reinaldo com treino e o Rafael com a dieta. O Rafa, Dieta. Eu lembro, eu acompanhava. A gente tava falando disso agora há pouco, né, A gente Rafa? tava falando disso, do nosso primeiro trabalho juntos. Nosso primeiro trabalho. Sei lá quantos anos isso, uns 8 anos. Não, a Laura tem 4, eu tenho 5 anos. Não, 6. Não, tem. Não, a gente tá casado assim, que eu casei magérrima com 14... Olha, gente, eu contando que a gente tá casado assim. Esqueci de contar que a gente era casado. A gente tá casado há 5 anos, eu casei magérrima. Sim. 14% de então, percentual de então gordura. tem mais ou menos uns 6 anos. 6 anos. 6 anos, anos. 6 Olha anos. só que É isso legal. aí, ó. E aí me apaixonei tanto que decidi fazer É que nutrição. as possibilidades Ah, são não, muito tem 6 grandes, anos né? mesmo, né? De formação, já faz 2 anos que eu tô atuando na área, isso então. mesmo, 6 anos. É isso aí. Fico grato. Porque é sempre bom, né, Rafa, de escutar isso daí, né? A gente Não, é legal. tava falando porque anteriormente sobre plantar a sementinha, né? Então tá Isso. plantado, né? E Uma sempre- Plantaram. semente bem plantada, né? E assim, até eu tenho a honra aí de ter algumas pessoas que fizeram um caminho semelhante ao da Fá por minha causa, digamos Sim, assim. sim. Além dela, tem um grande amigo meu, que é o Leandro Manducci, que está agora acabando a faculdade de nutrição, vai trabalhar comigo no consultório, inclusive. E ele me ligou um dia, uns anos atrás, me ligou assim... Cara, deixa eu te falar, eu tô aqui na fila da faculdade para me inscrever para fazer nutrição. Mas eu só vou me inscrever se tu me prometer que eu vou poder trabalhar contigo. Falou assim. Já deu checkmate já. Aí eu falei, Não não, chamou. pode fazer, cara. E ele é um cara extremamente estudioso, Aí lê você de falou, tudo, vou lê acompanhar muito as de notas, medicina. né? Ele lê muito de medicina. Então imagina, a formação do Que cara eu morro tá de brilhante. ciúmes, o Rafa coloca lá, meu futuro melhor nutricionista, e eu mando, que isso, palhaçada é essa? Aí ele é o fala... melhor, então é a melhor. Aí ele fala, ele é o pronto. melhor, Fá, você é a melhor, Isso, né? Eu tá vivo tudo em mandando lá, casa. que palhaçada Tá é tudo em essa? casa. E aí eu falei, não, pode fazer. Ele tá se formando agora e assim, é legal a gente ter esse feedback, né? Ele me manda às vezes uns áudios assim,
ao longo aí de todos os anos de nutrição, ele manda uns áudios assim, pô, você fala tal coisa, eu falo na faculdade o que a gente tá sempre conversando, os professores batem de frente comigo, mas aí eu vou ler e você tá certo e você tá errado. Aí às vezes ele bate de frente comigo. Ah, porque não sei o que, porque eu li, porque papapá, não sei o que, o fulano de tal lá da Grécia falou tal coisa. Eu falei, cara, não é assim, é mais assado e tal. Aí dá uma semana, ele me manda um áudio. Mais uma vez, a faculdade do Dr. Rafael Soares. Ele fala assim, mais uma vez, a faculdade do Dr. Rafael Soares. E é legal, cara, ver. Não é porque eu sou detentor de conhecimento nenhum, eu tenho um tempo de área estudando psicopaticamente, então eu tenho um conteúdo que eu fui acumulando. Pra mim é mais fácil. Eu já atalhei o caminho do que pra quem tá começando. Sim. E o que mais me deixa feliz é ver que eu tô conseguindo compartilhar, sabe? O que eu consegui agregar de conhecimento nesses anos todos. Que conhecimento compartilhado, ele sempre vai ser multiplicado. Eu sempre vou aprender junto. E de que adianta de ficar acumulando conhecimento, né, cara? Ficar assim, não, é só pra mim, não. Porque se eu ensinar a Fabrícia a fazer alguma coisa, ela vai pegar paciente meu, não vai. Não, o cenário isso é uma coisa brando. Que eu falo bastante, né? Porque palestra, em tudo mais, né? Sim. Geralmente, recentemente a gente estava em palestra, eu falei, chamei pessoas, né? Aqui também no consultório eu chamo a equipe de nutrição da Auerbody, não sou só eu, né? Tem a Priscila, tem mais outras nutris atrás, porque assim, eu sempre falo isso para as pessoas, gente, quando você vai para você subir uma escada, você precisa colocar alguém no seu lugar. E é assim, quando você compartilha conhecimento, não é? Claro, com certeza. Então, assim, pra você subir, você tem que colocar alguém no seu lugar. Você chega um momento que, assim, tu fica meio estagnado das possibilidades de estudo, assim. Depois que tu atinge um certo nível de conhecimento que tu foi adquirindo, não é que tu não tenha mais conhecimento para adquirir. Bem pelo contrário, a pessoa que se coloca numa posição que não tem mais o que aprender, essa pessoa tá fadada a cair. Essa pessoa vai desmoronar. Porque a gente sempre tem muito o que aprender da vida. Só que chega uma hora que tu tá numa posição que tu não enxerga o que tu tem que aprender. Tu não consegue enxergar o que tá faltando para aprender. E quando tu tá passando o conhecimento adiante, sempre vai ter alguém que vai vir com uma pergunta que tu não esperava e que vai te colocar numa posição desconfortável para buscar aquele conhecimento que tu ainda não tem. Por isso que eu digo que compartilhar conhecimento é a melhor forma que a gente tem de continuar aprendendo. Eu acho que você tem muito isso de quem ensina, né? Porque o que eu acho engraçado do Rafa é assim, eu conheço outros médicos, tenho contato com outros médicos, mas eu não vejo no Rafa a diferença quando eu vou discutir com ele casos de paciente, sabe? Eu gosto disso. Sim. A igualdade que ele me trata, porque você sabe que no meio da saúde, os médicos falam que nutricionista, né? Você sabe. Então diminui muito a nutrição. Imagina entre o médico e a nutricionista. Ele fala, nutricionista, não dá nem bola. E o Rafa não, sempre que eu vou sentar, que eu vou fazer uma pergunta, que a gente vai discutir um caso, né? Que eu te mando um WhatsApp, Rafa, olha isso aqui, olha o que tu, né? Olha o que o outro médico, o Rafa, não, tá errado. Vê o que ajusta assim você, e se precisar da minha ajuda, manda lá pro consultório. Então isso é muito legal. Não, mas isso é muito legal. Isso é uma visão inteligente, né? Porque, como ele mesmo mencionou, ninguém você não é a pessoa que detém um maior conhecimento. Você não é melhor que ninguém. Então, tipo assim, eu domino a questão da musculação. Não domino. Eu entendo muito, porque eu tenho quase 20 anos ou mais dentro desse meu segmento. Aí o Rafael chega lá, ele tem um conhecimento, mas ele não tem um conhecimento profundo. E vice-versa na área dele. Então, todo mundo tem como adquirir o conhecimento. Sim. Porém, ele vai dominar aquilo. Agora, o que a gente senta aqui para conversar, né, o que é legal no podcast, é que a área da saúde todo mundo soma. Isso que é mais importante. Sim. Então, o que as pessoas têm que entender? Não é uma concorrência, é um crescimento. Quanto mais nutricionistas, médicos, professores de educação física, fisioterapeutas, quanto mais na área da saúde no todo, né? Engenheiros e outros, advogados, quanto mais adquirir inteligência, busca e tiver um cenário, não a gente fala de cardume saturado, cheio, mas de pessoas qualificadas e inteligentes, é melhor. Porque tira ele da zona de conforto, conforme ele falou. E todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Vai tirar ele da zona de conforto. E aí o que acontece? Quando a gente fala cenário Brasil, que agora já levanta até uma bandeira, né, que nacionalismo, quem são os melhores professores? Que quando nós fomos para Portugal, os melhores professores
os portugueses adoram o povo do Brasil que é formado em educação física. Por quê? Porque é um povo muito inteligente, é uma faculdade que eles respeitam muito. Estados Unidos também, porque não tem faculdade de educação física lá. Então, isso é uma qualificação para nós. Hoje em dia, que nem os caras iam fazer tratamento em Miami de reposição hormonal. Hoje a gente senta aqui com o Rafael, Dr. Rafael Soares, nutrólogo, e, isso é bom para nós aqui dentro. O cara não precisa ir para Miami. O cara tem um doutor aqui, nutrólogo, senta com ele e vai fazer reposição hormonal. E assim como outras áreas também, endócrino e outros médicos, né? Enfim, mas é isso. Algo mais? Não, acho que a gente A tem... gente se estendeu bem, né? Mas agora eu A vou... gente tem outros assuntos? Tem outros assuntos que esse assunto aqui eu vou puxar, vou fazer a pergunta, mas antes de fazer a pergunta eu vou fazer o meu ponto de vista, tá? Então eu vou tomar uma água pra fazer aquela pausa. Pausa dramática no podcast Our Body. É isso aí. Conversei já até com algumas pessoas, né, sobre essa questão, mas vamos lá. Chip da beleza. Então, as pessoas estão... eu já ouvi falar. Eu dou aula para uma arquiteta que ela falou, isso daí eu já ouvi falar na época de 2000, ano 2000, né? No começo dos anos 2000. Chip da beleza já começa o nome que é marketing, né? Porque não é chip, não é nada de robô, não é nada computadorizado. Então, já começa essa questão. Então, é um nome já para chamar, porque é uma questão de estratégia de marketing. É a minha visão, né? Porque não é um chip, né? É um implante de uma cápsula, né? Se eu estou errado ou não, aí você vai Deixa falar. que eu falo. Porém, o corpo, ele tem, né? Você vai falar muito mais sobre questões hormonais, mas eu acho assim, na minha concepção, você colocar uma cápsula, e você vai me responder que eu vou fazer essa pergunta. E aí? Ela sabe o horário que ela vai liberar? Quanto que ela vai liberar? Então, o que você me diz, doutor Rafael Soares, sobre a questão da tendência hoje, em 2022, que os médicos estão colocando aí, e cada um defende e levanta a sua bandeira, que eu acho legal também levantar a bandeira, então vai sentar outro médico aqui e falar assim, eu sou a favor do chip da beleza e vai defender a tese dele, assim como tem outros que falam, jejum intermitente todo dia, e assim por diante. Mas eu quero saber a sua opinião sobre a questão do chip da beleza. Já começa com a opinião, então, que eu não tenho papas na língua mesmo. Eu sou contra, muito contra o chip da beleza. Primeiro, assim, tu tem razão. Essa questão do nome chip da beleza é um nome de marketing, gente. Não existe chip nenhum. Não é nada programado, não é nada, assim, eletrônico. Não tem um controlezinho, assim, eu ando com um controle remoto no bolso, quando eu quero o hormônio, eu aperto o botão e sai. Não é assim que funciona. E não é da beleza também, tá? Tem nada a ver com beleza. Que você é dermato, você nada sabe. A ver com beleza. Então, ficou com esse nome de chip da beleza, por quê? Porque algumas mulheres que começaram a usar o implante hormonal, esse é o nome correto? Esse é o nome correto. O implante hormonal. Aí vem minha pergunta, né? Porque quando a gente fala de implante, aí vem a dúvida. Sim. Né? Que eu acho que é legal a gente falar também. Porque daí quando você fala que não é chip da beleza, é o implante hormonal, vem a dúvida das mulheres sobre implanon e chip da beleza. Não esquece de falar sobre isso. Porque daí quando a gente fala, é um implante. E aí quando o médico fala implanon, elas confundem. Acham que o chip da beleza assim, Aí é uma questão de composição. Qual que é a questão? A gente tem um anticoncepcional em implante hormonal que chama implanon, que é um implante de progestina que fica liberando progestina para contracepção. Ponto, acabou. Pronto, gente. Isso é um implanon, tá? É um implante hormonal. Mas ele não tem nada a ver com o chip da beleza. E ele é contraceptivo. Contraceptivo. Pode ter algum benefício estético, que eu acho que a gente vai precisar de mais tempo para falar sobre isso, mas no momento não é a situação. Mas o que aconteceu? O tal do chip da beleza, o implante hormonal de gestrinona, que é o chip da beleza, ele foi desenvolvido para tratar uma doença que chama endometriose. Mulheres que têm o tecido, que é aquilo que descama do útero, que sai na menstruação, aquilo chama endométrio. E tem mulheres que têm aquilo em lugares fora do útero. A gente chama isso de endometriose e isso dá dores absurdas. Às vezes até a mulher precisa fazer cirurgias e tudo mais e pode, eventualmente, num caso muito raro, colocar em risco a vida da mulher. Então, para mulheres que têm um quadro de endometriose muito aumenta, intenso... Né? Porque pensa assim... Encheu de sangue no útero, vai encher de sangue em algum lugar. Sim. Se aquele lugar não
cabe sangue ali dentro, ele pode romper isso, pode colocar em risco a vida da mulher. Então, para mulheres que têm quadros de endometriose mais severas, foi desenvolvido o tratamento com implante hormonal de gestrinona. A gestrinona é um hormônio... Aí vai gerar uma polêmica do cacete, vamos lá. A gestrinona é um hormônio da família da progesterona. Por isso consegue bloquear esses estímulos que são para a formação do endométrio, dando um aviso pro corpo como se esse endométrio já existisse lá para receber um bebê. Então não precisa ter o estímulo para a produção. E aí o corpo não produz, então não tem problema nenhum, ele não cria nem nada. Só que a gestrinona ela tem uma estrutura química muito mais parecida com a nandrolona, que é decadurabolin, do que com a progesterona base. A nandrolona é uma ela é sintética, né? É sintética. Porque a progesterona a mulher produz, né? Produz. Mas ela é sintética. A gestrinona é 100% sintética. Isso é importante. Isso também é importante, porque os efeitos dos hormônios sintéticos, eles sempre são aumentados em relação aos hormônios naturais, tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Para os dois lados. Então imagina que a gente conversando aqui que está acostumado com ciclos hormonais, uso de hormônio e tudo mais, uma pessoa que usa a decadurabolin usa para ganhar volume muscular. Enquanto que a mulher está colocando um implante de um hormônio que é quimicamente muito semelhante a esse mesmo hormônio para ganhar volume muscular. O que se viu foi que quando começaram a usar o implante de gestrinona para fins terapêuticos para endometriose, muitas mulheres ficavam com mais definição muscular e diminuição de gordura corporal. E aí virou o chip da beleza. E aí um monte de gente começou a colocar. Quais são os problemas? Por que eu sou contra? Porque isso daria um podcast inteiro, né? Que é a parte eu tô deixando você falar porque eu também tenho a minha opinião e eu sei onde você vai chegar, mas vai lá. Porque assim, a nossa produção hormonal diária, e tu sabe bem disso, ela não é um platô, ela não é bonitinha, assim, eu tenho aquele hormônio sendo secretado o dia todo naquele nível, não funciona assim. O nosso corpo funciona com picos e vales. Então, durante algumas horas do dia está mais alto, outras horas está mais baixo. Durante o sono a gente tem hormônios sexuais mais baixos, a partir das 10 da manhã mais altos, aí eles vão subindo, depois fazem platô, depois caem de novo. Cortisol, mesma coisa, todos os hormônios eles vão ciclando de uma maneira diferente ao longo do dia. E se tu coloca um hormônio dentro do teu corpo que está sendo liberado constantemente no mesmo nível, que é a continha que o ginecologista faz, né? O ginecologista vai, tua testosterona tá tanto, tua progesterona tá tanto, joga numa tabela, vai dizer, tu precisa de um implante de gestrinona de tanto. Aí coloca, tua testo tá baixa, né? Vou colocar um pouquinho de testosterona também. É isso que eu ia perguntar, porque tem como não colocar só ela, né? Tem como dá pra colocar um monte de coisa, né? Os caras hoje... Exatamente. É que é onde ele falou, se entrar no assunto vai ser polêmico, porque assim, o negócio tomou uma dimensão, é por isso que a gente entrou nesse assunto muito polêmico, que o negócio vai muito mais além de só... Então ela não está tendo um sono regenerativo, porque os hormônios sexuais não estão oscilando ao longo do dia. Eles estão em platô, eles estão num mesmo nível. Segundo problema, ao estar sempre no mesmo nível, a gente começa a mudar o perfil de receptores hormonais que a gente tem. E aí começa a vir os problemas, porque as mulheres não têm um perfil de receptores hormonais para ter uma carga de testosterona, por exemplo, constantemente mais alta. E ao ter essa carga constantemente um pouco mais alta, se abrem receptores indesejados e se fecham alguns que são desejados. Aí começa a cair cabelo, começa a ter acne, que são as espinhas, começa a ficar curiosidade da pele. Dependendo do nível de hormônio que foi utilizado, pode ter hipertrofia de clitóris, né, que o clitóris fica maior, pode ter pelos no corpo. Então, assim, isso acontece na minha prática, gente, por favor. Eu não estou falando que isso é literatura, que isso é ciência, que esse número que eu vou falar agora é real. Na minha prática, dos meus pacientes que chegam para mim e que têm implante de gestrinona, principalmente com testosterona, esses pacientes, pelo menos 1/3 delas, têm efeitos colaterais. Desse sentido que eu falei agora. Eu sei cabelo, porque eles falam, pele, né? Tudo mais. Eu tô sentindo calor, sudorose, e assim vai. A gente pega em números, né? Eu já peguei casos também dentro da academia, e aí a gente começa a analisar também a questão até de treino. Porque você tá com uma produção alta de testosterona no seu organismo, devido ao implante do chip.
Calma, mas você tá estimulando o seu corpo? Sim. Tá, mas aí tá acumulando e aí? Seu corpo, como é que funciona? Então você começa a criar essa questão que você fala, Isso desregulou. eu até brinco com os meus pacientes aí, falando mais da parte de hormônios e não tanto do implante. Eu brinco com os meus pacientes que me perguntam assim, tá, beleza, eu quero fazer o uso de um hormônio. Muitos me procuram falando assim, não, eu quero fazer um ciclo, quero fazer hormônio e tal, quero um resultado XYZ, eu vou pedir uma cacetada de exames para ver se aquilo é uma realidade plausível para aquela pessoa ou não. Mas muitos me perguntam assim, tá, mas e os efeitos colaterais? Vai cair cabelo, vai me dar espinha e tal? Eu falo muito que se o músculo estiver sendo ativado, se ele estiver sendo estimulado para usar esse nível de hormônio que a gente está trabalhando, dificilmente a gente vai ter algum tipo de efeito colateral, porque está havendo consumo muscular do hormônio. Ele não vai para a periferia para causar esse tipo de efeito colateral. Então é muito comum de ver, por exemplo, a mulher em fim de ciclo hormonal começar a ter efeito colateral, porque ela já chegou no corpo que ela queria, aí ela relaxa. Isso que eu ia falar também. Ela para de treinar. E aí teve o efeito cumulativo do hormônio, com a baixa do treino, e começa a ter efeito colateral. Já trabalhei com um atleta, mulher, começa a vir acne, irritação, aí começa já... É o rebote, né, que é o chamado rebote, você sabe disso, e é o que você falou. É bem nesse segmento mesmo. E é o momento que ela deveria intensificar o treino, porque aí ela vai usar todo o acúmulo que teve hormonal para ter aquele resultado. E não, ela faz o contrário, ela diminui a intensidade do treino, aí os efeitos colaterais são mais intensos. Né? Tem números, né? Você pode falar aí melhores, orais, exatamente. Que as pessoas não entendem. Tem também o o gel. O transdérmico, né? Então, assim, a gente pode tentar, por exemplo, a pessoa quer uma reposição, ela quer otimizar os níveis dela. O método mais indicado ainda hoje em dia é o transdérmico, aplicar um gel, um creme, alguma coisa que vai fazer a passagem transdérmica através da pele para atingir a circulação. Por que esse é o método mais indicado? Porque a gente não faz um pico muito alto, né? Não sobe muito rápido os níveis de hormônio, sobe de uma maneira mais que a gente chama de fisiológica, e se mantém também de uma maneira mais fisiológica. E consegue fazer os controles através dos exames, né? Exatamente. Essa é a maneira para aquela pessoa que quer esse efeito. Não, porque ele também tem um mito aqui, eu tô te cortando, porque assim, tem muita gente que fala assim, eu tô falando porque eu trabalho dentro de academia há 20 anos, Rafa, e tem muita gente que fala assim, que gel de testo não funciona não funciona. Eu falei, cara... Eu ponho uma fila de paciente aqui para falar o contrário. Como você fala que não funciona se a pessoa ela faz o uso e depois ela faz os exames? Ah, não, mas ela fez o exame, fez a coleta do sangue no local que ela passou o gel. Não. Naquele dia ela não passa. Mas assim, é uma conjunção de tudo, né? Não adianta você passar o gel de testo ou fazer reposição hormonal e ficar sentado em casa. Com certeza. Não, sim, né? sim. Não, então, assim, comendo Ruffles assistindo, vai gerar eu tive... comendo batata frita e exatamente. Assistindo televisão. Não dá, exatamente, né? não tem como. Então, assim, é uma conjunção. Eu sou super a favor de reposição hormonal, principalmente para mulheres. Isso é uma coisa que desde a faculdade era uma briga com os meus colegas, porque professores, né, que são contra a reposição hormonal. Principalmente para mulher, eu acho que a reposição hormonal veio para ajudar muito a mulher, sim. Principalmente em menopausa, porque a gente vê o envelhecimento, mulheres que entram na menopausa precocemente, envelhecimento, perda de musculatura facial por conta da menopausa, você sabe disso, né? Sim. Porque não fez reposição hormonal, a gente sabe disso, minha mãe é uma delas, todo mundo fala, nossa, super jovem, minha mãe é super jovem. Minha mãe começou a reposição logo no início da menopausa, entendeu? Isso o resultado é visível. Né? Enquanto ainda existe, assim, aí não é nenhuma crítica à profissão, mas aos profissionais. A maioria dos professores de faculdade de nutrição, eles têm, assim, um vício de estudo, um vício acadêmico de coisas que já não são mais atuais. Então, por que as pessoas ainda, algumas são contra a reposição hormonal? Por causa de um período de transição que existiu. Então, quando começou a reposição hormonal, nos anos 80, era assim, é a melhor coisa para mulher. Faz para todo mundo, enche de hormônio. Aí começou a dar um monte de câncer de mama. Aí virou demônio nos anos 90. Ninguém faz reposição hormonal, porque dá câncer de mama. Aí, no início dos anos 2000, e aí que eu já estava nos estudos médicos, né? Já estava na faculdade de medicina, já, né? Me formei em 2005. No início dos anos 2000 que começaram a entender que o problema não é a reposição hormonal, é a inteligência para se fazer. Só que
falar mal dos meus colegas mesmo. Assim, médico gosta de receita de bolo, gosta de protocolo, que é assim, é mulher, toma tanto. Não é assim, né? Não é, porra. Não. A consulta comigo é 1 hora no mínimo, pra eu entender minimamente quem é a pessoa e poder fazer uma prescrição individualizada pra ela. Não é assim, tipo, eu vou te passar tanto assim, eu vou fazer um negócio igual pra todo mundo tomar esse remédio. Não é. Então, se a gente for... Aí o que veio de novidade? Reposição hormonal só pode ser feito por 7 anos. Depois de 7 anos de uso, tem que suspender, porque aí sim aumenta o risco de câncer de mama. Hoje, qual que é a nova vertente das pessoas que estudam mais, principalmente o pessoal que tem essa visão da nutrologia? Reposição hormonal inteligente. Dosou todos os hormônios. A linha das progesteronas está ruim, repõe progesterona. Testosterona está ruim, repõe testosterona. Agora, o estradiol, né, a linha estrogênica, que é o que as reposições hormonais costumam fazer normalmente nas mulheres, a gente evita repor. Porque a testosterona é convertida em estrogênio à medida da necessidade do organismo. Então, se eu otimizar a testosterona da minha paciente mulher, ela não vai ter excesso de estrogênio, não vai aumentar o risco de câncer de mama, não vai aumentar os riscos dela, porque ela automaticamente vai ativando a aromatase, que é a enzima que converte, faz a conversão, e vai produzindo o estrogênio que ela precisa naturalmente, que ela precisou a vida toda. Então, hoje, a reposição hormonal ela é mais inteligente. E aí, voltando lá ao que tu tinha falado, do gelzinho, não funciona, não sei o que lá, é porque o pessoal quer comparar banana com maçã, né? Sim, não dá, O cara vai lá e injeta 5 dura por semana na nádega e quer comparar os resultados de uma cacetada de hormônio injetável com gel de testosterona, que o objetivo não é causar hipertrofia. Que o objetivo é outro. O objetivo é qualidade de vida, é saúde, é otimização, é melhora dos parâmetros laboratoriais, diminuição dos riscos de... organizar, né? Sim, organizar. E ele atende também um todo, que tipo assim, que nem você falou, os parâmetros, os níveis e tal. A consulta dele é 1 hora, gente. Então, assim, sentou lá... No mínimo. No mínimo. Doutor Rafael, eu quero fazer a reposição hormonal. Ele vai ver a vida da pessoa, alimentação, vida ativa e tudo mais. Se chegar uma outra pessoa e falar assim, eu quero fazer uma reposição, mas eu já treino há anos, eu sou do treino, é uma outra leitura. Exatamente. Então ele consegue abrir o leque também num todo, né? Para as pessoas ficarem cientes, porque às vezes ela fica, não está engessado. Reposição hormonal para a saúde, óbvio, para ambos, né? Para ambos. Sim. Para homens e mulheres. Homens e mulheres. E para pessoas que também, que nem você falou, essa pessoa é sedentária, essa pessoa está precisando e tudo mais, não tem problema. Lógico, que aí você vai plantar a sementinha de, você precisa se conscientizar. Não adianta ficar sentado em casa e tudo mais. E aí fazer um trabalho, como você falou, um trabalho gradativo, inicial, no começo ali, tudo certinho. E depende também, né? Depende, assim, do objetivo de cada um. Sim. Não é verdade? Sim. Porque, assim... Eu atendi eu sou recomendado por um dos maiores cardiologistas de São Paulo. Não vou falar nome porque eu não sei se ele autorizaria falar nome. E, o cardiologista não tem nenhuma especialidade médica mais, assim, difícil de aceitar coisas diferentes do que cardiologia. E eu sou recomendado, assim, ele recomenda os pacientes dele passar comigo. E um senhorzinho de 70 anos passou comigo, faz coisa de 1 mês, passou comigo e tal. E ele sentou e falou assim, eu vou ser sincero, eu tô namorando, tô adorando, minha vida tá perfeita, tá ótimo, minha libido tá ótima, eu tô vivendo, tô voando, mas eu preciso perder barriga, preciso melhorar o meu colesterol, preciso melhorar isso, melhorar aquilo outro, mas eu quero continuar comendo minha pizza, quero continuar tomando meu vinho, quero continuar comendo isso. E vim aqui pra ver se tu consegue me ajudar. Ele não pediu assim uma fórmula mágica nem nada. E eu consegui conscientizar ele que ele não precisa parar de ter os prazeres da vida dele. Ele só precisa saber dosar, encaixar. Né? Exatamente. Dosar. Ele precisa encaixar e a gente precisa alinhar as expectativas. Pela idade, ele não vai ter um abdômen trincado, musculatura absurdamente evidente. Não vai. Isso não é a expectativa dele. Além disso, ele não quer abrir mão dessas coisas. Então ele tem que entender que ele vai ficar com uma barriguinha. Não vai sumir. Só que a gente vai reduzir, a gente vai melhorar a qualidade de vida, vai diminuir a necessidade das medicações cardiológicas que ele tem. Exatamente. Tem uma gordura visceral ali, né? Exatamente. Vai diminuir. Então, cada caso é um caso. Semana passada, acho que foi na quinta-feira, não sei quando que vai pro ar, mas quinta-feira da semana passada, vocês vão ficar curiosos de quando foi. Eu atendi 2 colegas médicas irmãs. Foram 3 horas e meia de consulta.
com as duas em sala. 3 horas e meia de consulta. Então, cada caso é um caso, cada situação é diferente. Muitas vezes eu vou estar numa consulta com uma pessoa que está me procurando para emagrecer, ou para ganhar massa magra, ou para mudar alguma coisa, e ela vai chegar para mim e em algum momento eu vou tocar num ponto com ela que ela vai desmoronar psicologicamente na minha frente. Isso já aconteceu um monte de vezes. E aí eu vou encontrar onde está o problema. O problema dela não é a dieta, não é o treino, não é hormônio, não é nada disso. O problema dela está de ordem psicológica. E naquele momento eu mudo a minha consulta. Eu deixo de ser o Rafael nutrólogo, o Rafael dermatologista. Eu passo a ter uma ação muito mais de conselheiro, psicólogo, alguma coisa de conforto para que a pessoa se abra, se sinta na sua zona de conforto e a partir daquele momento eu consiga fazer um trabalho com ela. Então, cada caso é um caso. E não adianta ficar fazendo receita de bolo porque vai dar certo para uns e vai dar muito errado para outros. Mas você falou uma questão humanizada, né? Entender cada um. Cada um é um ser. E com tudo que você falou aí, tem uma coisa bacana que é a questão dos médicos cardiologistas, né? Muitos médicos estão tomando consciência sobre isso. Principalmente pós-Covid. Você falou que não podia citar alguns nomes, ou não sei, mas eu cito a doutora Ludmila, né? Que foi até convidada a assumir o Ministério da Saúde, e ela não quis. E ela mesma, ela defende a questão que pós-Covid a pessoa precisa se reabilitar, atividade física, e se for preciso, a reposição hormonal. Sim. Se for preciso, tem, lógico, com os exames, com os médicos qualificados, fazer reposição hormonal. E antigamente, eu falo com conhecimento de causa, um cardiologista nunca. Ele não abria, ele não dava brecha para essa abertura porque ele não tinha esse conhecimento. Por isso eu estou falando, profissionais qualificados, abre-se os leques, abre o conhecimento e todo mundo cresce, todo mundo ganha. A humanidade ganha. Tem um artigo publicado, se não me engano, no ano de 2017 ou 2019. Uns 2 anos, não vai mudar muita coisa. Esse artigo publicado, o nome do artigo é Testosterona e Coração. Testosterone and Heart. É isso. E aí ele limpa todo o preconceito que existe, falando que o uso de testosterona não faz mal para o coração, que os problemas são os abusos, os usos inadequados, as coisas falou erradas. A coisa certa. Então, essa ideia de que vai usar testosterona, vai morrer de câncer, vai morrer do coração, tudo mentira, nunca teve comprovação científica de nada disso. Pelo contrário, o uso bem indicado tem artigos que mostram benefícios para as duas áreas. Com certeza. Para as duas áreas, tanto para tratamento de câncer, inclusive. A gente tem aí um grupo de médicos tentando publicar faz um tempo uma série de casos bem grande, que teria um impacto muito grande na medicina, mas que sempre são podados pelos comitês de ética, do uso de testosterona na melhora dos pacientes internados de UTI. Então, aquele paciente que é colocado lá como meio que paciente terminal, mais velhinho e tudo mais. Bem legal. Até sai HIV, da UTI, né? começa a ter. Sai da UTI e tem uma vida normal depois, como se nada tivesse acontecido e ainda melhor do que estava antes. Só que esse tipo de coisa ainda vai levar um tempo para ser bem aceito aí na sociedade médica, infelizmente. Sim, porque você falou a questão de dosar, né? Inclusive, né, no próximo podcast, a gente vai estar com uma doutora também, cardiologista, né? Só não vamos citar o nome para deixar aqui, que também defende a questão da reposição hormonal. Isso que é o bacana, entendeu? Então é assim, é abrir. São colegas de profissões, né, de profissão, que estão falando a mesma língua. Sim. Então isso é muito bacana. Isso é legal, assim, ter essa visão de que não é aquela coisa engessada. Até como você falou, estudo para câncer, a gente já sabe e tudo mais, e também já teve a questão do HIV lá atrás, todo mundo já soube. Muita gente fazia, coisa, né? Já estava naquela questão do HIV e já começava a fazer uso de hormônio para não perder, para não ter a perda de massa magra. Hoje a gente tem assim, artigos extremamente contundentes. Aí assim, é ciência mesmo, preto no branco, não tem o que discutir até que saia alguma evidência diferente da que a gente tem hoje. Que o maior... Não vou usar termos técnicos para não ficar difícil de entender. Mas assim, a maior influência negativa que a gente pode ter na nossa saúde no longo prazo, tipo hoje, né, não vou falar a minha idade, que fica chato. Mas pensando, sei lá, daqui 30 anos, o que eu posso fazer com a minha saúde hoje para que eu tenha uma melhor saúde daqui 30 anos? Exatamente. Massa magra. Massa magra. A maior influência negativa é a perda da massa magra
na idade mais avançada. Isso é o que mais representa problemas de saúde para a pessoa. Internações, cirurgias, mortes e remédios. Então, assim, por que não preservar essa massa magra com o que a gente tem de melhor, que a gente possa fazer de melhor? Associar a nutrição, associar a medicina e associar a atividade física. Atividade física, porque você falou uma coisa, rapidinho cortando, só pra gente não perder a linha de raciocínio. Teve uma matéria que saiu recentemente, o Ponche ele veio aqui e nós estávamos conversando. Ele tem 55, 56 anos. E tem outras pessoas que... eu tenho até alunos. Devido à prática, lógico, a questão de um acompanhamento médico com reposição hormonal, alimentação e treino de musculação para manter a massa magra ou até para hipertrofiar, óbvio que a busca é hipertrofiar porque lá na frente você começa a perder, então tem que fazer o trabalho de treino de força. Você olha para essas pessoas, você já vê esteticamente elas são muito mais saudáveis e mais jovens. Com certeza. A massa magra está comprovado aí, não precisa nem ir muito, né, além, fazer uma análise tipo médica ou de sangue. Você olhou para um cara que treina com 60 anos, que tem uma vida super ativa, que faz reposição hormonal, que faz dieta, e é assim, a dieta que é uma alimentação saudável. Quando a gente fala dieta, para também não ficar um bicho de 7 cabeças, as pessoas entendem, nossa, fazer dieta eu não posso fazer nada, falar, né? Não posso tomar um vinho, não posso comer uma pizza. O nome dieta, o nome dieta vem de um radical greco-latino, que significa regra, que significa não regra do ponto de vista de tudo certinho, mas dá uma ideia de regulamentação, de ter uma rotina. Tem muito a ver com rotina. Sim. Então, a pessoa pensa, dieta é comer menos. Não, dieta é ter uma rotina alimentar. É isso, dieta é ter uma rotina alimentar. É entender o que é melhor de se comer no seu café da manhã, o que é melhor de se comer em todas as refeições. De nutrir o seu corpo, uma educação alimentar. Exatamente, de nutrir o corpo. Isso quer dizer que tu vai seguir ali na minúcia todas as refeições? Não, mas tu sabe o que é. Então tu tem aquela rotina, seguindo o que consegue ser feito. Por isso uma nutricionista que vai dar leques de opções, para que isso seja a tua forma de nutrir o corpo de forma saudável e não que seja um envenenamento. Girando a qualidade de vida. É isso aí. Exatamente. Pode seguir o fim da meada aí que eu cortei. Agora eu não lembro mais. Não tem problema não, porque eu tinha que falar. Eu ia falar o seguinte, às vezes a gente acha assim, mulher, né, fala por mim, mulher tem muita, assim, toda mulher quer tomar testosterona, né? Por quê? Porque mulher vê os homens, né, com definição de musculatura e tudo mais. Não adianta ir lá no Rafa, sendo que ele vai dar testosterona tão fácil, viu? Não é fácil, não. Vai primeiro fazer exame, primeiro a gente vai ver se responde. Demora. Eu emagreci, a gente nunca repôs, né? A gente só regulou outras coisas. Só regulando. Emagreci. Isso é importante entender, porque assim, não é todo mundo que acha que tem baixa testosterona que vai receber. Exatamente. Porque existe uma relação popular de testosterona com libido, né? Minha libido tá ruim, sei lá, eu ouvi 200 mil vezes, meu casamento tá ruim, não sei o quê. Passa uma testosterona para melhorar? Cara, primeira coisa, libido é um tripé de testosterona, estradiol e psicológico. Qualquer um dos três que esteja ruim, libido vai ficar ruim. Então não adianta ficar dando testosterona. Para algumas pessoas, até poderia fazer sentido porque vai trabalhar o psicológico, né? Ela vai pensar, tô usando testosterona, agora eu vou virar um louco. Mas não é o jeito certo de trabalhar. E muitas vezes a gente consegue recuperar níveis de testosterona que não são tão ruins. Exatamente. Só com alimentação e atividade física. Era isso que eu ia falar. O que acontece? Às vezes a gente... eu vejo muito isso, né? Eu tô com testosterona baixa, por isso que eu não tô emagrecendo, né? Eu ouço isso muito. Eu fui no endócrino, tô com testosterona baixa, acho que é por isso que eu não tô emagrecendo. Como, né? Tá fazendo tudo errado e a culpa é do testosterona. Não é. Muda a dieta. E aí os níveis começam a aumentar. Então, às vezes, você precisa regular. Ou também são outros hormônios, né, Rafa? São outras coisas que não estão... que precisam ser ajustadas para que os outros, o testosterona, se adequem exatamente para o seu corpo. Então, não adianta passar lá achando que o Rafa vai tacar testosterona em todo mundo. E o que você levantou essa questão aí foi muito interessante, mas muito, muito, muito mesmo. Porque, assim, eu, repetindo novamente aqui, trabalho há anos com isso.
E aí você vê que tem caras que falam assim, minha testosterona tá super baixa. E o cara tá voando. Ele fala, meu libido tá bom, tal. Cara, uma questão, encaixou no corpo dele. Às vezes ele vai falar assim, pô, a minha busca de hipertrofia não tá tão viável. Aí você fala, mas a alimentação você acertou? Aí o cara, acertei, minha alimentação tá em dia. O seu treino tá em dia? Tá. Aí, por isso que é, tipo, exatamente. O médico, nutrólogo, vai lá, passa com ele. Aí ele vai falar assim, ó, seu platô tá aqui, ó, não tá encaixando aqui. Agora eu achei. É que nem um carro, é mecânica. Você achou, ó, esse fio aqui não tava entrando nesse. Agora você abre o receptor, tá encaixando, agora você vai aumentar o seu volume de massa magra. Ah, mas e o meu libido? Vai continuar o mesmo, porque você a sua testosterona já trabalha o seu libido, né? Nesse, não vou falar nem baixa, né? Nesse limiar e tá tudo certo. Exatamente. E é isso aí. É isso, é encontrar como a gente costuma falar, né? A melhor versão de cada pessoa. Melhor versão de cada pessoa. E aí cada pessoa tem a sua melhor versão. Não existe uma melhor versão que encaixe em todo mundo, né? Então é encontrar a melhor versão de cada pessoa, né? Uma filosofia aí que eu tô mudando de consultório, abrindo clínica nova, mudando de um monte de coisa, uma filosofia que eu tô trazendo com o nome de Golden Self. Golden Self. Cada pessoa tem o seu Golden Self. A gente vai construir isso. Não é algo que a pessoa vai chegar lá, que às vezes a pessoa tem a impressão de que vai chegar lá, vai pagar uma consulta e vai, vou receber tudo que eu quero. Não, a gente vai construir isso. Construir com inteligência, fazendo o que precisa ser feito para chegar no Golden Self de uma maneira natural, de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável. Muito bom. Exatamente, porque constância é tudo, né? Eu sempre falo isso, eu falo isso pros meus pacientes. Eu falo, gente, tenha medo daquele médico que você chega e fala, eu quero isso. E o médico, tá bom, toma. Toma isso, toma aquilo, eu quero, toma, perigoso, né? Então, assim, é uma construção, não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Né? Você não engordou do dia pra noite. E no teu lado também, né? Na nutrição também é interessante, porque é muito comum a gente ver médicos da área esportiva e nutricionistas da área esportiva defenderem uma ideia de tudo ou nada, né? Ou tu faz a dieta 100%, ou tu nunca vai ter resultado. E ninguém vai fazer a dieta 100% pro resto da vida. Isso não vai gerar constância, né? Eu sempre falo isso. Para ter constância, a pessoa precisa ter as suas fugas. Eu falo muito para os meus pacientes, eu passo uma dieta que é para dieta, eu passo uma orientação alimentar que é para a pessoa ter a ideia geral do que ela tem que comer, de proporcionalidade, muito mais proporcionalidade do que alimento propriamente dito. Mas eu falo, olha, isso aqui é o teu ideal. Se tu fizer pelo menos 70%, tu vai ter um bom resultado. Eu brinco em consultório que é 80-20, né? Eu sempre falo 80-20, que é 80% para você nutrir e os outros 20% que a gente não come também só para nutrir. A gente come por questões sociais, exatamente, né? Por questões afetivas. Eu falo isso muito em consultório com os pacientes. Falo, a gente come por questões afetivas, sociais. Sim. E isso é primórdio, né? Porque quando a gente, na época primórdio, o homem saía para caça e sentava na volta da fogueira para comer com a família no final do dia. Sim. Então a gente come por questões sociais, né, para socializar. Sim. Mas o quanto dessa balança, né? Só não pode ser 50-50. Eu falo sempre da brincadeira, né? Não pode ser radical, 80-20. Senão espana, isso é que nem parafuso, se apertar demais espana. Rafa, mas muito legal essa suposição sobre o chip. Acho que foi muito interessante para nós mulheres, assim, fiquei muito feliz. Quando o Reinaldo falou, eu fiz questão de estar aqui. Porque... tem outras questões envolvidas, né? Porque a gente tem 3 formas de colocar o tal chip da beleza. E aí complica mais ainda. Tem o comprimido, né? Que é de liberação lenta e prolongada. Tem um que é um silicone que é colocado e vai ficar pro resto da vida naquele corpo. E tem um que é um pellet, que é como se fosse uma cápsula, só que ela é meio que plástica. E ela também vai ficar pro resto da vida ali dentro. Algumas pessoas já fizeram cirurgia para tentar tirar, porque, né? Quando a pessoa fala, não, eu quero tirar. E aí, o músculo, ele vem, como é que ele fala? Ele trança nela, na verdade, a gordura envolve criando uma reação inflamatória que a gente chama de reação de corpo estranho, porque é uma coisa que a gente não tem, encapsula e fica ali dentro. E fica ali, não sai mais. Não sai mais. Aí pra fazer cirurgia dá pra tirar? Dá, mas não é sempre que consegue tirar. E o legal disso, de você trazer esse assunto aqui, que eu acho muito importante pra nós, mulheres, porque como o Reinaldo disse no começo, virou a máfia, né?
a máfia da beleza, né? Não o chip da beleza. Porque o povo quer grana, é um procedimento caro. Quando se fala, eu já vi, já atendi paciente que veio, porque o que aconteceu? Só pra gente finalizar. Passou com a médica falou, sua pele vai ficar melhor, seu cabelo vai ficar melhor, nananã. E aí colocou testosterona, colocou um monte de hormônio. E aí, um mês depois, ela tinha engordado, começou a engordar, engordou quase 8 quilos em um mês. Cheia de espinha, ligou pra médica, a médica disse que era a alimentação dela, mandou ela procurar uma nutricionista e ela me procurou. Mas assim, quando ela veio, que eu fui fazer, que fui bater um papo com ela, eu falei, mas o que você mudou tanto, que você engordou tanto em tão pouco tempo? Nada. Ela já comia, ela falou assim, eu não como 100%, né? Eu como minhas besteirinhas e tal, mas eu já comi isso antes. Eu falei, mas o que você fez? Eu coloquei o chip da beleza. Eu falei, e aí, resumindo, eu indiquei ela para um outro médico e para você ter uma noção, a médica nem tinha peço vários exames, pediu exames básicos. Quando eu olhei, falei, só fez isso. Para piorar, ela tinha ovário policístico, ela não conhecia, ela não era do conhecimento da paciente, que a paciente tinha ovário policístico, e ela colocou o chip sem identificar o ovário policístico na paciente. E aí imagina como agravou, né? Poxa. Eu tive um caso bem recente de uma paciente que ganhou 18 quilos em 3 meses. 18 quilos em 3 meses depois de ter colocado o implante. Essa paciente estava isso, ela ganhou quase 8 quilos em um mês. Ela, para fins estéticos, foi minha paciente por muitos anos. E ela tem alguns problemas psiquiátricos mesmo, toma remédio e tudo mais. E ela tem história de câncer de mama na família grave. Tipo, familiar de primeiro grau que morreu de câncer de mama. Nada indicado colocar... Aí, tipo, todo mundo sabe aqui, todo mundo já ouviu falar que a pessoa quando usa hormônio demais fica agressiva, fica com o humor alterado. Ela vai ter pega uma pessoa que tem um problema, toma remédio para controlar os problemas psiquiátricos. Tem o risco do câncer de mama. E coloca hormônio lá de forma incontrolável. Incontrolável. Fica liberando o tempo todo, não faz pulso, não faz nada. Ela ganhou 18 quilos, ficou super mal com isso. E me procurou, porque o que essa médica falou pra ela? A mesma coisa. De repente, até a mesma médica. Falou, não, tá comendo errado. Não tá seguindo a dieta, tá comendo errado. Você tá comendo errado. Olha, dá uma olhadinha no que você tá comendo. E ela me procurou. Então, assim, é muito legal trazer esse assunto aqui pras mulheres. Cuidado, né? Cuidado com essa... a gente vê muita blogueira, muita, né? Falando, chip da beleza, tal. Gente, tem outros métodos, né? Tem outros caminhos. Esse não é o melhor. Até pra quem precisa fazer uso da gestrinona, que tem endometriose, não precisa fazer o uso do implante. Pode fazer gel vaginal. Exatamente. Então, assim, não é só a questão de, quero fins estéticos, então vou procurar outro método. Também para as condições clássicas de indicação de gestrinona, porque não precisa usar o implante. Então, e aí não precisa, tem outros métodos, cuidado, né? Cuidado com essa máfia da beleza, né? Porque é caro, então os médicos não estão nem aí, eles querem alguns, né? Infelizmente nem não avaliam, vão colocam vários hormônios. Mulherada, se cuidem, façam dieta, procurem um Rafa para olhar os hormônios, fazer a reposição da forma correta, comam direitinho, façam atividade física, que o resultado vem do mesmo jeito. Porque as pessoas querem milagre, né? Então acham assim, eu vou colocar o chip da beleza e eu vou ficar saradona. Não vai ficar saradona. Não vai. Não é o chip da beleza que vai te deixar saradona. Não né? vai. Se tu tá com essa mentalidade, vai ser pior. Eu brinco muito, eu falo isso, o Reinaldo sabe disso, né? Sim. Que eu detesto que fale mal da Gra, né? Da Graciane Barbosa, Sim. né? Por quê? Porque todo mundo fala assim, a Graciane ela toma um monte de hormônio. Gente, ela toma um monte de hormônio. Toma você o tanto de hormônio, então, que ela toma, e não treina o tanto que ela treina pra você ver se você tem o corpo dela. Se ela toma ou não toma, o problema não é meu, não é de ninguém. Não, mas é isso que eu falo. Agora, o que a pessoa não pode fazer é deixar de dar os méritos pro que ela faz pra Exatamente. ter o corpo. Ai, não, ela, que é a alimentação exatamente. correta, o treino correto. Ai, a Graciane toma um monte de hormônio, porque eu acho, né? Ela é daquele jeito que ela toma um monte. E outras também, né? Que trabalham com isso, porque ela trabalha com isso, né? Sim. É o trabalho dela. E eu falo muito isso, eu falo pros meus pacientes, escuta, tu tem certeza que tu quer fazer isso? Porque assim, se tu trabalhar com isso, se o teu corpo vende o teu trabalho, faz sentido. Agora, se não é isso, eu não acho que faça sentido fazer tudo isso, porque às vezes a pessoa vem com uma lista, né? Sim. Então, contigo também vem com uma lista, assim, não, porque eu falei com um coach aí e o cara me passou isso, e essa é a lista que dá 2 páginas de hormônio. Fala, tem certeza que quer fazer isso?
Se tu me disser, porque eu também sou muito sincero com o meu paciente, se ele me disser, não, eu vou fazer, indiferente do que tu me fale, eu prefiro orientar ele a fazer do jeito certo aquilo fazer da forma correta. e minimizar os impactos disso, a dizer, não, se tu quer fazer sozinho, então vai e eu não me responsabilizo. Porque não dá. Até porque é sua missão, né? Missão, tipo, falar, não, eu me formei pra isso, então eu tenho que passar esse conhecimento, né? Eu não posso deixar o cara pular. Exatamente. Né? Eu vou segurar ele e falar, não pula. Vou trabalhar você dessa forma aqui, se- que vai se tu ficar quer- tão bom aquilo ali, quanto. eu quero pular. É. O meu paraquedas está furado. Eu quero pular, mas o meu paraquedas está furado. Como missão, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um remendo nesse paraquedas para ver se ele aguenta e ele consegue chegar em solo, pelo menos com vida, chegar bem. Com certeza. Eu vou fazer isso. Ele não está querendo aceitar de não pular de paraquedas, vai pular de qualquer jeito e o paraquedas está furado, então peraí. Me dá aqui um tempinho para eu fazer um remendo, tentar segurar aí as coisas e com que tu tenha mais segurança, mas se realiza teu sonho de pular de paraquedas. Sim, com certeza. E outra questão só pra gente até finalizar. Our Body Podcast. Our Body é um canal democrático, óbvio que é a internet. Eu, Reinaldo, tenho minha opinião e eu defendo o que o Dr. Rafael Soares levantou, tá? Sobre a questão do chip da beleza. Nutricionista Fabrícia Barreira também tem a opinião formada dela, que é contra. Porém, se amanhã ou depois chegar aqui um médico e falar assim, não, eu sustento a minha opinião, não tem problema nenhum. Vamos sentar aqui e discutir. A gente quer saber também. Qual é a sua opinião? O que você acha? Eu defendo por causa disso. E tudo bem. Mas deixando bem claro aqui que não é, como é que fala, né, doutor? Não é uma briga territorial. Não, de jeito nenhum. Não é uma demonização do profissional que trabalha com isso. Sim. A gente é contra por causa dos motivos que a gente está falando e cada um tem seu direito de... assim... Para cada escolha tem uma responsabilidade envolvida. Então, isso assim, aí. o profissional que defende, que acha que é bom, que tudo mais, beleza assume ok. a bronca do problema, assim como o paciente, né? Com o paciente, assume a bronca do problema se ele existir, da mesma forma que assume também, lógico, os louros, né? O que vier de benefício também é da pessoa. E tá tudo certo. E pro paciente também. O paciente que topou, comprou a ideia e aceitou, e teve efeito colateral, aceita porque é responsabilidade dividida. Ele também é responsável. O paciente é responsável também, sim. Não Exatamente, é só do médico. Com certeza. Mas também os benefícios, se vierem os benefícios, ou quando vierem, como vierem, também é compartilhado ali. Então é bem interessante a gente ter levantar isso assim. Também porque tem que ter senso crítico, né? Tem que Sim. ser uma coisa, tipo, não de uma linha só. Tem que abrir, né? Um leque para um todo. Então a gente está aqui aberto também para isso. Mas diante de tudo isso, doutor Rafael Soares, tem mais algo que você queira falar? Nossa, falei tudo ok? Caramba, né? Ó, e antes de mais nada, de finalizar, fala onde vai ser a sua clínica, você está inaugurando clínica nova, Isso, seus contatos, por favor. Tenho minha clínica no Itaim, né? E aí eu tô mudando para super longe, 1 quadra de distância, literalmente 1 quadra, só atravessar assim, pum, chegou. Então, a clínica vai ficar lá no Itaim, lá no mesmo? Itaim, na rua Tabapuã, número 888. Tabapuã 888, gente. Aí é só 15º andar, pra quem quiser tudo certinho. Vai ser um Instagram prazer receber Instagram todo dele, mundo. O pessoal coloca aí na tela. Não, mas ele pode falar. O seu meu Instagram é @dr.rafaelsoares e tem o do Instituto também, que é @Instituto Rafael Soares. Isso é um prazer aí tirar a dúvida de quem quiser, responder mensagem. E atender, principalmente receber pessoalmente as pessoas, né? Porque Sim. é diferente, assim, responder uma pergunta perdida a ter uma consulta onde eu vou poder esmiuçar aquela pergunta e responder com maior propriedade a pergunta que a pessoa tem. Né? Show de bola. E você, doutora Fabrícia Barreira, nutricionista? Vamos lá. Deixa seu contato? Instagram, doutora.Fabrícia Barreira. É isso. É isso aí? Então tá bom. O meu, todo mundo já sabe, né? A galera vem acompanhando os programas, é Reinaldo Dias Personal, lá no Instagram. Sejam bem-vindos. E eu quero agradecer muito de coração, tá? A sua presença aqui, porque, muito importante. Fiquei muito feliz mesmo. Legal. É uma honra. Futuramente vamos, né? A gente tá levantando aí o canal. Tem um monte de outros assuntos aí pra gente falar, né? Assuntos polêmicos. E é isso aí, galera. Então, fico muito feliz. Dr. Rafael Soares aí, presença dele, unânime. E
nossa nutricionista da Our Body, da assessoria Our Body 3 em 1, Fabrícia Barreira. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Podcast Our Body, Papo e Saúde.